Meu irmão pegou o documento da minha casa e depois me deixou sem ter onde morar. Me vinguei dele no dia do casamento. Tudo começou quando meu pai morreu há 2 anos. Ele tinha uma casinha simples no bairro onde crescemos, aqui na zona norte de São Paulo. Nada muito luxuoso, mas era nossa. 3 quartos, uma sala pequena, quintal nos fundos onde a minha mãe plantava suas roseiras. O tipo de lugar que guarda memórias de infância, sabe? Onde aprendi a andar de bicicleta, onde fiz minha primeira pipa, onde passei noites assistindo o jogo do Corinthians com o velho. Quando papai partiu, ficou só eu e meu irmão mais velho para cuidar da herança. Minha mãe tinha morrido 5 anos antes, então éramos só nós dois. Eu sempre fui o mais responsável, aquele que ficava em casa nos finais de semana ajudando com os reparos, que levava o pai no médico. Meu irmão sempre foi mais esperto, com papelada e essas coisas burocráticas. Ele se ofereceu para cuidar de toda a documentação da herança. Disse que era complicado, que eu não entendia dessas coisas, que ele tinha mais experiência. Eu confiei. Burro de mim, né? Família é família, pensei. Assinei uns papéis que ele trouxe, acreditando que estava apenas formalizando nossa parte igual na herança. Durante meses, tudo pareceu normal. Continuei morando na casa, pagando as contas, cuidando do jardim da mãe. Meu irmão aparecia de vez em quando, sempre com aquele sorriso meio forçado, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Até que um dia tudo mudou. Chegou uma carta de despejo. Não conseguia entender. Como assim despejo? A casa era minha, nossa. Corri até o cartório e descobri a verdade que me fez o sangue gelar nas veias. Meu irmão tinha conseguido transferir toda a propriedade para o nome dele através dos documentos que me fez assinar. Fiquei 2 semanas sem conseguir dormir direito. Ligava para ele, mas sempre caía na caixa postal. Quando finalmente consegui falar com ele, foi pior do que eu imaginava. Ele disse que a casa valia mais do que pensávamos, que tinha recebido uma oferta boa de uns investidores que queriam demolir e construir um prédio. Disse que ia me dar uma parte do dinheiro, mas que eu precisava sair logo porque já tinha fechado o negócio. Tentei argumentar, lembrar ele de todas as memórias que tínhamos ali, de como nossos pais tinham suado para comprar aquela casa. Ele só repetia que era melhor assim, que eu ia conseguir alugar um apartamento legal com a minha parte do dinheiro. Mas quando perguntei quanto seria minha parte, ele começou a gaguejar, inventar desculpas sobre impostos e taxas. Foi aí que percebi que não ia haver um centavo sequer. Passei as últimas semanas na casa empacotando as coisas dos meus pais, chorando escondido no quarto onde cresci. Não tinha para onde ir. Meu salário mal dava para me sustentar, quanto mais para pagar aluguel de um lugar decente. Acabei tendo que ir morar num quartinho minúsculo nos fundos da casa de uma prima distante, pagando mais da metade do que ganhava só pelo teto. Nos meses seguintes, minha vida virou um inferno. Trabalhava o dia inteiro e voltava para aquele cubículo que mal cabia uma cama e um guarda-roupa. Comia miojo quase todo dia porque não sobrava dinheiro para mais nada. Às vezes ficava andando pelas ruas à noite só para não ter que voltar para aquele lugar depressivo. Meu irmão sumiu completamente. Mudou o número do celular, não aparecia mais nos lugares onde costumávamos nos encontrar. Soube por conhecidos que ele tinha comprado uma casa nova bem maior num bairro chique da Zona Sul. Também soube que estava planejando casamento com a namorada de longa data. A raiva foi crescendo dentro de mim como um câncer. Não conseguia pensar em outra coisa. Acordava pensando nele, trabalhava pensando nele, dormia pensando nele. Ou melhor, tentava dormir, porque na maioria das noites ficava acordado planejando formas de me vingar. Mas o destino tinha seus próprios planos, e tudo mudou quando reencontrei alguém que eu não via há anos. Estava num boteco barato perto do meu serviço, tentando esquecer os problemas com uma cerveja gelada, quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Demorei uns segundos para reconhecer, mas era ela. A ex-namorada do meu irmão, aquela que ele namorou por 3 anos antes de conhecer a atual. Ela estava diferente, mais bonita, mais segura de si. Sentou na minha frente e começamos a conversar. Não demorou muito para o assunto chegar no meu irmão e em como ele tinha me ferrado. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça com uma expressão que não consegui decifrar. Quando terminei de contar, ela suspirou fundo e disse que não estava surpresa. Contou que meu irmão tinha feito algo parecido com ela quando terminaram. Tinha prometido devolver uns objetos pessoais dela, inclusive algumas joias que eram de família, mas simplesmente sumiu com tudo.
Mas o que ela me contou em seguida fez meu coração disparar. Ela sabia de coisas sobre meu irmão que eu jamais imaginaria. Coisas que, se fossem reveladas no momento certo, poderiam destruir não apenas o casamento dele, mas toda a imagem que ele tinha construído. Aparentemente, meu irmão tinha tido um caso com a irmã da noiva atual durante o primeiro ano de relacionamento deles. Não foi apenas uma noite, foi um relacionamento paralelo que durou meses. Ela tinha fotos, mensagens, provas de tudo. Tinha guardado como uma espécie de seguro caso ele tentasse prejudicá-la de alguma forma. Meus olhos brilharam quando ela propôs uma sociedade. Ela queria se vingar tanto quanto eu, mas por motivos diferentes. Não era apenas pelas joias roubadas, mas pelo jeito como ele a tinha humilhado quando terminaram, espalhando mentiras sobre ela para os amigos em comum. Começamos a nos encontrar regularmente para planejar nossa vingança. Ela era muito mais inteligente que eu nessas coisas. Sabia como e quando agir para causar o máximo de dano. O casamento dele seria em 2 meses, numa festa grande num salão chique. Seria o momento perfeito. Mas primeiro precisávamos de mais informações. Ela conseguiu descobrir que meu irmão estava mesmo planejando demolir a casa dos nossos pais. Pior ainda, descobriu que ele tinha mentido sobre os investidores. Na verdade, ele mesmo era o investidor, usando o dinheiro que tinha pego emprestado no banco com a casa como garantia. Isso significava que ele não só tinha me roubado a casa, como estava usando ela para fazer ainda mais dinheiro. A raiva que sentia se transformou em algo muito mais frio e calculado. Ele ia pagar por tudo o que tinha feito e de uma forma que jamais esqueceria. Nas semanas seguintes, minha vida mudou completamente. Não porque minha situação financeira tivesse melhorado, mas porque finalmente tinha um propósito. Acordava todos os dias animado, sabendo que estava um dia mais perto de ver a cara do meu irmão quando descobrisse que seu mundinho perfeito estava desmoronando. Minha nova parceira era uma professora primária, muito organizada e meticulosa. Ela fez questão de investigar cada detalhe da vida atual do meu irmão. Descobrimos que ele estava mentindo para a noiva sobre várias coisas, não apenas sobre o caso com a irmã dela. Ele tinha contado que a casa que compraram tinha sido paga com suas economias, quando na verdade tinha usado o dinheiro da venda da casa dos nossos pais. Também tinha omitido várias dívidas que tinha contraído para manter o padrão de vida elevado que ostentava. O mais interessante é que a noiva vinha de uma família muito tradicional e religiosa. O pai dela era conhecido na comunidade como um homem íntegro, daqueles que valorizam honestidade acima de tudo. Se soubesse da verdade sobre o genro, certamente cancelaria o casamento. Decidimos que nossa abordagem seria em 2 etapas. Primeiro, revelaríamos as informações para a família da noiva alguns dias antes do casamento. Segundo, teríamos um plano reserva para o dia da cerimônia, caso eles decidissem seguir em frente mesmo assim. Mas as coisas ficaram ainda mais interessantes quando descobrimos algo que nenhum de nós esperava. Estava seguindo meu irmão de longe num sábado à tarde, tentando descobrir mais sobre a rotina dele, quando o vi entrar numa loja de departamentos. Fiquei do lado de fora esperando, mas ele demorou muito para sair. Quando finalmente apareceu, não estava sozinho. Ele estava com uma mulher que definitivamente não era noiva. Uma mulher mais nova, bonita, bem vestida. E pelo jeito como se comportavam, definitivamente não eram apenas amigos. Eles se beijaram antes de se separarem e ele ainda ajudou ela a entrar num carro. Corri para contar para minha parceira, que ficou tão surpresa quanto eu. Aparentemente, meu irmão não tinha aprendido nada com o caso anterior. Estava traindo a noiva há poucas semanas do casamento, exatamente como tinha feito com a ex-namorada. Isso mudou completamente nossos planos. Não precisávamos mais depender apenas das provas antigas. Tínhamos algo atual, algo que acontecia agora. Começamos a seguir meu irmão de forma mais sistemática, sempre um de cada vez para não sermos descobertos. Em 2 semanas, conseguimos fotos dele com a outra mulher em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Sempre em lugares públicos, sempre se comportando como um casal. Até conseguimos uma foto dele entrando num motel com ela numa quinta-feira à tarde. Minha parceira sugeriu que enviássemos as fotos anonimamente para a noiva, mas eu tinha uma ideia melhor. Queria que fosse pessoal. Queria olhar nos olhos dele quando soubesse que tinha sido descoberto. Queria que ele soubesse que fui eu quem destruiu sua vida, assim como ele tinha destruído a minha. Então decidimos que iríamos à festa de casamento. Não como convidados, obviamente, mas como infiltrados.
Ela conseguiu descobrir que o salão tinha uma entrada lateral que ficava aberta durante os eventos para os fornecedores. Planejamos entrar por ali durante a festa. Levamos todas as provas impressas. As fotos antigas com a irmã da noiva, as mensagens que comprovavam o relacionamento, as fotos recentes com a amante atual e também os documentos que provavam como ele tinha me enganado com a herança. O plano era simples. Esperaríamos o momento certo durante os discursos e interromperíamos com nossas revelações. Queríamos que fosse público, que todos os convidados soubessem que tipo de pessoa meu irmão realmente era. Nos dias que antecederam o casamento, mal conseguia conter a ansiedade. Finalmente ia ter minha vingança. Finalmente ele ia pagar por tudo que tinha me feito. Imaginava a cara dele quando me visse ali, com todas aquelas provas na mão. Imaginava o silêncio constrangido dos convidados, o choro da noiva, o desespero da família. Mas o destino tinha outros planos e tudo mudou na véspera do casamento. Estava em casa organizando as fotos que levaríamos no dia seguinte, quando minha prima bateu na porta do meu quarto. Ela estava com uma expressão estranha, meio preocupada. Disse que tinha uma mulher na sala querendo falar comigo, que parecia ser algo urgente. Quando desci, quase caí para trás. Era a noiva do meu irmão. Ela estava nervosa, com os olhos vermelhos de chorar, mexendo nas mãos sem parar. Demorou alguns minutos para conseguir falar, e quando finalmente falou, foi para dizer algo que mudou tudo. Ela sabia de tudo. Sabia do caso do meu irmão com a irmã dela, sabia das mentiras sobre o dinheiro, sabia até mesmo da amante atual. Tinha descoberto por acaso, quando achou as mensagens no celular dele alguns dias antes. Mas o que mais me surpreendeu foi que ela sabia sobre mim. Sabia que meu irmão tinha me roubado a casa, sabia que eu estava vivendo em condições precárias, sabia até mesmo que eu estava planejando algum tipo de vingança. Ela não tinha vindo me pedir para desistir. Tinha vindo me propor uma aliança. Aparentemente, ela também queria se vingar do meu irmão, mas de uma forma diferente. Não queria apenas humilhá-lo publicamente. Queria destruir ele financeiramente, da mesma forma que ele tinha feito comigo. Ela me explicou que conhecia muito bem as finanças dele, já que estavam planejando se casar. Sabia que ele tinha usado a casa dos nossos pais como garantia para um empréstimo muito grande. Se esse empréstimo não fosse pago, o banco tomaria não apenas a casa antiga, mas também a casa nova que eles tinham comprado. Seu plano era genial. Ela ia se casar com ele normalmente, mas na lua de mel, ia esvaziar todas as contas bancárias que eles tinham em comum. Também ia vender secretamente algumas coisas valiosas que estavam no nome dela. Com esse dinheiro, ia desaparecer, deixando meu irmão sem recursos para pagar o empréstimo. Mas ela precisava da minha ajuda para uma parte crucial do plano. Precisava que eu a ajudasse a descobrir exatamente quanto dinheiro meu irmão tinha e onde estava guardado. Também precisava que eu a ajudasse a se esconder depois que executasse o plano. Em troca, ela me prometeu que usaria parte do dinheiro para me ajudar a recuperar minha vida. Não apenas me daria uma quantia para eu conseguir um apartamento decente, mas também me ajudaria a processar meu irmão pela fraude que ele tinha cometido com a herança. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que ela tinha dito. Era muito mais sofisticado do que qualquer coisa que eu ou minha parceira tínhamos planejado. Mas também era muito mais arriscado. Se dessemos errado, poderíamos acabar presos. Mas quando pensei em tudo que meu irmão tinha me feito, em como minha vida tinha virado um inferno por causa dele, a decisão ficou fácil. Aceitei a proposta dela. Passamos a noite toda refinando os detalhes do plano. Ela me contou que meu irmão guardava grande parte do dinheiro em contas que ela também tinha acesso, já que estavam planejando se casar. Também me mostrou documentos que provavam que ele tinha muito mais dinheiro do que eu imaginava. Aparentemente, ele não tinha apenas vendido a casa dos nossos pais. Tinha usado o dinheiro dessa venda para comprar 2 outros imóveis que estava alugando. Também tinha investido em algumas ações que tinham se valorizado muito. O filho da mãe tinha ficado rico às minhas custas. Mas tudo isso ia acabar logo. Ela me mostrou como ia transferir o dinheiro das contas, como ia vender os investimentos, como ia fazer tudo parecer legal até o último momento. Tínhamos uma janela de alguns dias na lua de mel antes que ele descobrisse o que tinha acontecido. Cancelamos o plano de interromper o casamento. Agora era melhor que ele se casasse para que nossa vingança fosse ainda mais efetiva. Ela voltou para casa, prometendo que me ligaria assim que estivesse na lua de mel para executarmos a próxima fase.
O dia do casamento chegou e eu estava mais nervoso do que nunca. Não pela vingança em si, mas porque agora tinha tanto em jogo. Se tudo desse certo, não apenas meu irmão ia pagar pelo que tinha feito, mas eu também ia conseguir reconstruir minha vida. Assisti à cerimônia de longe, escondido entre as árvores do parque ao lado do salão. Meu irmão estava radiante, sorrindo para todos os convidados, abraçando a esposa recém-casada. Não fazia ideia do que estava por vir. Durante a festa, recebi uma mensagem dela confirmando que tudo estava funcionando como planejado. Ela tinha conseguido acesso a todas as contas online dele usando o laptop que levaram para a lua de mel. Nas próximas horas, começaria a transferir o dinheiro. Nos 3 dias seguintes, vivi numa tensão constante. Ela me mandava atualizações regulares sobre o progresso do plano. Primeiro, transferiu o dinheiro das contas correntes. Depois, vendeu os investimentos. Por último, conseguiu transferir a propriedade dos imóveis de aluguel para uma empresa fantasma que ela tinha criado. Em 72 horas, meu irmão tinha perdido praticamente tudo. Ele descobriu na quarta-feira, quando tentou sacar dinheiro para pagar o jantar da lua de mel e o cartão foi negado. Ligou para o banco desesperado e foi aí que descobriu que todas as contas estavam zeradas. Ela me contou que ele surtou completamente. Gritou com ela, acusou ela de ter roubado ele, ameaçou chamar a polícia. Mas ela estava preparada. Mostrou para ele todos os documentos que comprovavam que ele tinha me enganado, que tinha construído toda a riqueza dele às custas da minha herança. Disse que se ele tentasse fazer alguma coisa contra ela, ela iria para a polícia com todas as provas da fraude que ele tinha cometido. Ele ficou calado, sabendo que não tinha como se defender. Ela voltou da lua de mel sozinha, dizendo para todo mundo que tinham brigado e que estavam dando um tempo no relacionamento. Enquanto isso, me passou uma quantia significativa do dinheiro que tinha recuperado. Pela primeira vez em mais de um ano, consegui alugar um apartamento decente. Não era luxuoso, mas era meu. Tinha uma sala, um quarto, uma cozinha americana e até uma pequena varanda. Chorei no primeiro dia, lembrando de como tinha sido difícil viver naquele quartinho minúsculo. Mas nossa vingança ainda não tinha terminado. Meu irmão ainda não sabia que eu estava envolvido em tudo aquilo. Ela tinha feito questão de não me mencionar durante a briga. Queríamos que ele descobrisse por conta própria no momento certo. Esse momento chegou 2 semanas depois, quando ele perdeu a casa nova. Sem dinheiro para pagar o empréstimo, o banco executou a dívida e tomou tanto a casa dos nossos pais quanto a casa nova que ele tinha comprado. Ele tentou entrar em contato com a ex-esposa para pedir ajuda, mas ela tinha mudado de número e desaparecido. Foi aí que ele me ligou pela primeira vez em quase 2 anos. Estava desesperado, chorando no telefone, pedindo ajuda. Disse que tinha perdido tudo, que não tinha onde morar, que precisava de um lugar para ficar alguns dias. Queria saber se eu podia ajudá-lo, se podíamos esquecer as brigas do passado. Marquei de encontrá-lo num café perto da casa dos nossos pais. Quando ele chegou, mal consegui reconhecê-lo. Estava abatido, com a barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em algumas semanas. Ele se sentou na minha frente e começou a contar toda a história, como se eu não soubesse de nada. Falou sobre como a ex-esposa tinha roubado ele, sobre como tinha perdido a casa, sobre como estava sem dinheiro para comer. Ouvi tudo em silêncio, fingindo surpresa e preocupação. Quando ele terminou, suspirei fundo e disse que lamentava muito pela situação dele. Disse que gostaria de ajudar, mas que infelizmente também estava passando por dificuldades financeiras. Foi aí que decidi revelar a verdade. Contei para ele que sabia de tudo que tinha feito comigo. Que sabia como ele tinha me enganado com a herança, como tinha me deixado na miséria enquanto ficava rico às minhas custas. Que sabia sobre os casos extraconjugais, sobre as mentiras que contava para todo mundo. Ele ficou pálido, tentando negar tudo, mas eu tinha as provas. Mostrei para ele os documentos que comprovavam a fraude, as fotos dos casos, tudo que tínhamos reunido durante meses. Então revelei a parte mais dolorosa, que eu estava envolvido em tudo que tinha acontecido com ele. Que sua ex-esposa tinha vindo me procurar, que tínhamos planejado juntos sua ruína financeira. Que cada centavo que ele tinha perdido tinha sido cuidadosamente calculado para que ele sentisse exatamente o mesmo desespero que eu senti quando perdi minha casa. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Então explodiu de raiva, gritando que eu era um covarde que tinha destruído a vida dele, que ia me processar por tudo que eu tinha feito. Eu só sorri e disse que ele podia tentar,
mas que eu tinha certeza de que a polícia ficaria muito mais interessada na fraude que ele tinha cometido com a herança dos nossos pais. Ele saiu do café aos gritos, prometendo que ia se vingar de mim. Mas eu sabia que eram apenas palavras vazias de um homem desesperado. Ele não tinha mais poder para me fazer mal. Nos meses seguintes, acompanhei de longe a queda completa do meu irmão. Ele tentou conseguir emprego, mas sua reputação estava destruída. As pessoas tinham descoberto sobre o escândalo do casamento, sobre como ele tinha perdido tudo. Ninguém queria se associar com ele. Acabou tendo que voltar para o mesmo bairro pobre onde crescemos, morando num quarto alugado ainda pior que o meu tinha sido. Às vezes eu o via na rua, sempre com a mesma roupa, sempre com aquela expressão derrotada. Sentia uma satisfação estranha sempre que o encontrava. Não era prazer pela dor dele, mas sim um sentimento de justiça. Ele estava pagando pelos erros que tinha cometido, estava sentindo na pele o que era ser traído por quem mais confiava. Minha vida, por outro lado, estava finalmente voltando aos trilhos. Com o dinheiro que tinha recebido, consegui não apenas um apartamento decente, mas também investir em alguns cursos que sempre quis fazer. Estava reconstruindo minha vida do zero, mas dessa vez com uma base sólida. A ex-esposa do meu irmão manteve contato comigo por alguns meses, mas depois decidiu que era melhor nos afastarmos. Ela disse que queria começar uma vida nova, longe de tudo que lembrava aquele período. Concordei. Nossa aliança tinha cumprido seu propósito. Minha parceira original, a ex-namorada do meu irmão, ficou satisfeita com o resultado de nossa vingança. Ela tinha recuperado suas joias através da ex-esposa, que as tinha encontrado entre os pertences dele. Mais importante que isso, ela sentiu que tinha conseguido se vingar das humilhações que tinha sofrido. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Se toda essa vingança elaborada valeu a pena, se não teria sido melhor apenas processar meu irmão legalmente desde o início. Mas quando lembro de como me senti, quando descobri que ele tinha me roubado, quando lembro dos meses que passei vivendo em condições miseráveis, sei que ele mereceu tudo o que passou. Hoje, quase um ano depois, nossa família está completamente destruída. Não falamos mais, não nos vemos, não existe mais nenhum laço entre nós. Alguns parentes tentaram nos reconciliar, mas tanto eu quanto ele sabemos que não há volta. Ele me tirou muito mais que uma casa. Tirou minha confiança na família, minha inocência, minha capacidade de confiar nas pessoas. Mas também me ensinou que às vezes precisamos lutar por nós mesmos, que não podemos depender da bondade dos outros para sobreviver. A vingança que executei não foi apenas sobre dinheiro ou propriedades. Foi sobre dignidade, sobre justiça, sobre mostrar que ações têm consequências. Meu irmão aprendeu da pior forma possível que não se pode destruir a vida de alguém sem esperar retaliação. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo completamente, mas já não sinto mais raiva. Sinto pena. Pena de alguém que tinha tudo na vida e perdeu por causa da própria ganância e desonestidade. Pena de alguém que destruiu a própria família por dinheiro. Quanto a mim, estou aprendendo a confiar nas pessoas novamente. Devagar, com cuidado, mas aprendendo. Fiz alguns amigos novos, até comecei a namorar uma mulher que conheci no trabalho. Ela não sabe de toda essa história e talvez nunca precise saber. Minha vida hoje é simples, mas honesta. Trabalho, pago minhas contas, tenho um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Não é luxuosa, mas é minha. Construí tudo com meu próprio esforço, sem prejudicar ninguém, sem mentir para ninguém. Às vezes passo em frente à casa dos nossos pais, que agora é um terreno vazio esperando para ser transformado em prédio. Sinto uma pontada de nostalgia, mas não de arrependimento. Aquela casa representava o passado e eu escolhi viver no presente. Aprendi que a vingança pode ser doce, mas que a verdadeira vitória está em reconstruir a própria vida. Meu irmão pode ter me tirado uma casa, mas não conseguiu tirar minha capacidade de recomeçar. E isso, no final das contas, é o que realmente importa. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Não pela vingança em si, mas pelo que ela representou. A recusa de aceitar a injustiça, a determinação de lutar pelos próprios direitos, a prova de que é possível se recuperar mesmo das piores traições. Meu irmão roubou minha casa, mas eu roubei de volta minha vida. E essa é uma troca que faria 1000 vezes.